Imagine viajar no tempo para mais de 4.500 anos atrás, quando o Egito Antigo pulsava como o centro de uma civilização monumental. Ali, erguiam-se construções tão precisas e imponentes que, até hoje, desafiam engenheiros, arquitetos e historiadores. As pirâmides de Gizé, especialmente a Grande Pirâmide de Quéops, não são apenas tumbas, elas são enigmas de pedra, cada bloco pesando toneladas, encaixado com uma precisão que até a tecnologia moderna teria dificuldades para reproduzir. Mas como, sem máquinas, sem guindastes, sem cimento, aqueles povos conseguiram tamanha façanha? Teriam eles usado rampas colossais, engenhos de madeira, ou algo que ainda não conseguimos decifrar? E se a resposta não estiver apenas na engenharia, mas em um conhecimento perdido no tempo? Prepare-se, porque hoje vamos mergulhar fundo no mistério das pirâmides e explorar teorias que vão muito além do que os livros de história nos contaram. Os registros históricos oficiais dizem que dezenas de milhares de trabalhadores ergueram a Grande Pirâmide ao longo de 2 décadas, movendo blocos de calcário e granito por meio de rampas e força bruta. Porém, a conta não fecha. Para cumprir esse prazo, seria necessário posicionar um bloco perfeitamente a cada 2 minutos, sem interrupções, dia e noite, por 20 anos seguidos. Além disso, alguns blocos usados na câmara interna pesam mais de 70 toneladas e vieram de Aswan, a mais de 800 quilômetros de distância. Como transportar algo assim por desertos e pelo Nilo sem equipamentos modernos? Para muitos pesquisadores independentes, esse é um indício de que os egípcios dominavam técnicas e conhecimentos que não chegaram até nós. Há até quem sugira que eles possuíam métodos de amolecer pedra ou utilizar mecanismos desconhecidos. Mas e se o mistério não for apenas técnico, e sim também espiritual ou até extraterrestre? Entre as teorias mais conhecidas, está das rampas imensas que teriam sido construídas ao lado da pirâmide para levar os blocos até o topo. O problema é que essa ideia enfrenta obstáculos práticos. Para alcançar a altura de mais de 140 metros, seria necessária uma rampa com quilômetros de extensão, o que demandaria mais material e trabalho do que a própria pirâmide. Outra teoria fala em rampas internas, túneis escondidos que serviriam de caminho para transportar as pedras, mas até hoje não há provas definitivas dessa construção. Curiosamente, recentes varreduras com tecnologia de tomografia, que usa partículas cósmicas para mapear o interior das pirâmides, revelaram câmaras secretas jamais exploradas. Isso levanta a questão: será que a engenharia egípcia envolvia um sistema ainda desconhecido? Ou as pirâmides guardam um segredo maior, algo deliberadamente omitido da história oficial para proteger um conhecimento que mudaria nossa visão do passado? Outro ponto intrigante é o alinhamento perfeito das pirâmides de Gizé com as estrelas do cinturão de Órion. Pesquisadores como Robert Bauval defendem que essa configuração não é coincidência, mas sim parte de um plano arquitetônico ligado à cosmologia e à religião egípcia. Para os antigos, as estrelas eram portais para a vida após a morte, e a ligação entre a terra e o céu era vital para garantir a imortalidade do faraó. Mas como um povo de mais de 4.000 anos atrás conseguiu calcular com tamanha precisão o posicionamento das pirâmides em relação ao cosmos? Isso exige conhecimento avançado de astronomia, algo que, segundo a história tradicional, não deveria estar ao alcance daquela época. Será que os egípcios herdaram esse saber de uma civilização ainda mais antiga, hoje perdida? Ou teriam sido instruídos por visitantes de fora do planeta? A hipótese extraterrestre, embora rejeitada pela arqueologia acadêmica, é defendida por muitos entusiastas e pesquisadores alternativos. Eles apontam que, em várias culturas ao redor do mundo, há registros de deuses que desceram dos céus para ensinar agricultura, escrita e arquitetura. No Egito, esses seres seriam representados por deuses como Toto e Osíris, descritos como portadores de sabedoria divina. Se aceitarmos essa possibilidade, as pirâmides deixariam de ser apenas túmulos para se tornarem marcos de contato entre civilizações terrestres e visitantes estelares. Esse ponto de vista também se fortalece ao percebermos que, mesmo com toda a tecnologia atual, seria extremamente difícil replicar a precisão, durabilidade e escala das pirâmides. Se não foi obra de alienígenas, teria sido, no mínimo, o resultado de um conhecimento que a humanidade esqueceu. Mas nem só de mistérios grandiosos vive essa história. Há também segredos mais terrenos que indicam um Egito muito mais avançado do que imaginamos. Estudos recentes mostram que os egípcios dominavam técnicas de corte de pedra com precisão milimétrica, utilizando ferramentas de cobre e abrasivos como areia, mas de uma forma tão eficiente que até hoje é difícil explicar. Em certos pontos, blocos de granito se encaixam com perfeição absoluta, sem espaço para uma folha de papel entre eles.
Isso levanta a dúvida: teriam eles encontrado meios de trabalhar a pedra que não deixaram marcas visíveis, ou usaram tecnologias que não resistiram ao tempo? Alguns pesquisadores acreditam que os egípcios conheciam fórmulas químicas para moldar pedras como concreto, um conhecimento que se perdeu junto com a queda da civilização. As pirâmides também apresentam um simbolismo profundo que vai muito além da função de sepultura. O formato triangular, apontando para o céu, representa a ascensão da alma. As câmaras internas, alinhadas com determinados pontos celestes, reforçam a ideia de que a arquitetura foi concebida como um portal espiritual. Essa conexão entre ciência e espiritualidade é algo raro no mundo moderno, mas no Egito Antigo era parte da vida. Muitos acreditam que os rituais realizados dentro das pirâmides envolviam não apenas a passagem do faraó para o além, mas também práticas de iniciação e transmissão de conhecimento. Isso faz com que alguns estudiosos vejam as pirâmides como verdadeiros centros de poder energético, capazes de canalizar forças cósmicas, um conceito que a ciência contemporânea ainda não pode comprovar, mas que permanece vivo no imaginário popular. Outra curiosidade é que as pirâmides resistiram por milênios a terremotos, tempestades de areia e erosão, mantendo-se praticamente intactas. Esse feito se deve não apenas à qualidade dos materiais, mas também ao método de construção, que distribui o peso de maneira perfeita. Diferente de outros monumentos antigos, que sucumbiram ao tempo, as pirâmides parecem ter sido projetadas para durar para sempre. Isso reforça a ideia de que elas tinham um propósito que transcendia a vida de um único faraó. Talvez fossem parte de um projeto civilizacional muito mais amplo, com objetivos que ainda não conseguimos compreender. É como se os construtores quisessem deixar uma mensagem para o futuro, uma mensagem que nós ainda estamos tentando decifrar. No fim das contas, o mistério das pirâmides continua intacto. Seja por rampas gigantes, técnicas perdidas, alinhamento astronômico ou até intervenção de forças desconhecidas, elas permanecem como testemunhas silenciosas de uma época em que o impossível parecia ser apenas questão de conhecimento. O que sabemos é que cada pedra, cada ângulo e cada medida carrega um propósito que vai muito além de nossa compreensão atual. E talvez seja justamente isso que as torna tão fascinantes, a possibilidade de que, por trás dessas paredes milenares, esteja escondida a chave para entendermos não apenas o passado, mas também o nosso lugar no universo. Até que novos segredos sejam revelados, as pirâmides seguirão sendo o maior enigma arquitetônico da história humana. E se você chegou até aqui, é porque esse mistério também mexeu com a sua imaginação. Então, antes de partir para o próximo enigma, já deixa o seu like para apoiar o canal e mostrar que você quer mais vídeos como este. E se ainda não é inscrito, aproveita e se inscreve agora, ativando o sininho para não perder nenhuma investigação que fazemos por aqui. Aqui, o desconhecido sempre ganha vida, e o próximo segredo pode ser ainda mais surpreendente do que este. Então, prepare-se, porque a jornada pelo oculto está só começando. Nos vemos no próximo vídeo.